Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast História em Movimento. Hoje vamos atravessar o tempo e revisitar um dos processos mais marcantes da América Latina, a independência do México. Um movimento que nasceu nas vozes do povo, mas foi consolidado pelas mãos das elites. Vamos entender como o Império Colonial se transformou em uma nação independente e por que a liberdade conquistada em 1821 ainda traz tantas contradições. Está comigo a Stephanie, o Henrique, o Aparecido, o Vinícius e o Igor para conseguir contar essa história de uma maneira mais fluida e consolidada. Olá, pessoal, boa noite ou bom dia. Vamos lá. Durante o período colonial, o México fazia parte do vice-reino da Nova Espanha, criado em 1535. Era uma sociedade profundamente hierarquizada, dominada pela Igreja Católica e pelos espanhóis peninsulares nascidos na Europa. O país tinha uma importância estratégica imensa. As riquíssimas minas de prata de Zacatecas e Guanajuato, e sua posição geográfica essencial para o comércio com a Ásia e a Europa. Mas toda essa riqueza escondia algo, a desigualdade. E foi essa desigualdade que, com o tempo, alimentou o desejo de liberdade. Perante essa afirmação dos nossos colegas, a gente consegue ver que a o México colonial, né, ele tinha uma base de transformação muito diferente, porque meio que como o México era um vice-reino da Nova Espanha, além, né, de todo o território latino-americano, menos o Brasil, aqui era meio que comandado pelos espanhóis que vinham para cá. Então, tipo, né, era muito dominado pela Igreja Católica. Na verdade, a Igreja Católica ela teve uma participação crucial nesse movimento de colonização, pregando que, através da colonização, estava acontecendo esse período também, né, a Contra-Reforma, que houve o cisma, né, a separação da Igreja Católica com os protestantes, e a Igreja, então, em busca de novos membros, né, pessoas para se converter ao catolicismo, dizia que fazia parte, Deus estava apoiando esse avanço, essa situação que gerou a colonização. E tem um outro ponto muito importante também que a gente não pode deixar de esquecer, né? Que quando vem a chegada dos espanhóis desse território, os povos antigos que estavam lá já tinham uma religião, né? Eles acreditavam no Deus Sol, né? E tinham outros deuses que eram muito ligados às forças da natureza, por exemplo, né? Isso foi muito mal visto pelos espanhóis, né? Que isso fez parte do processo de colonização, que foi a questão do apagamento da religião, né? Dos antigos povos que moravam lá, né? Mais necessariamente falando dos astecas, né? Ou conhecidos como mexicas. Exatamente. A sociedade colonial era dividida em camadas. No topo, os peninsulares, donos do poder e dos cargos mais altos. Logo abaixo, os crioulos, que eram descendentes de espanhóis que eram nascidos na América, ricos, mas excluídos do poder político. E na base, temos os mestiços, indígenas e africanos que foram escravizados, que sustentavam a economia com o próprio trabalho. Os crioulos começaram a questionar: por que não poderiam governar se eram eles que faziam a colônia prosperar? A resposta estava no controle da Espanha e nas ideias iluministas que chegavam da Europa. Com a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana e a independência dos Estados Unidos, o mundo mostrava novos caminhos. E, em 1808, quando Napoleão invadiu a Espanha, a monarquia entrou em crise. O momento da mudança havia chegado. Vale ressaltar também que nesse período aí havia a pirâmide, né? Essa estratificação social, aonde os espanhóis nascidos na Espanha mesmo ficavam ao topo da pirâmide, e os que ficavam abaixo ficavam Os, fi- nas... os os crioulos, os né? crioulos, né, que almejavam a ascensão, cargos tanto político como religiosos, eles não podiam porque havia esse preconceito da parte dos espanhóis nascidos na Espanha. Bem, aí na virada do século, a gente
pode observar que os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos na América, eles começaram a perceber que havia algo profundamente coerente, né, no sistema colonial. Pois eles eram donos de terras, minas, comércio, e eram na prática quem fazia a colônia funcionar e prosperar. Mas, mesmo assim, eram deixados de fora dos cargos mais importantes, sendo entregues aos peninsulares, que eram enviados diretamente da Espanha. Essa frustração aparece até no seu trecho. Por que não poderiam governar se eles eram que faziam a colônia prosperar? E é exatamente por isso que destacamos o ressentimento crioulo crescia porque riqueza eles tinham, o que faltava para eles era o poder. E ao mesmo tempo, como a gente podia observar, algumas ideias novas atravessaram o Atlântico, tipo o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana e a independência dos Estados Unidos. Todas elas mostravam que a ordem colonial podia ser desafiada e que a soberania não precisava vir de cima. E o que parece no texto grande, essas influências externas ajudaram os crioulos e setores populares a enxergar que haviam algumas outras alternativas. E isso bate direto com o trecho. O mundo mostrava novos caminhos. Exatamente. E por conta, né, da perda de força que a coroa espanhola perdeu, né, nas Américas, meio que os peninsulares já não tinham tanto poder. Então, o poder estava na mão dos crioulos, então eles começaram a ascender. E para eles, né, essa situação foi vista de uma forma meio que vamos finalmente conquistar tudo aquilo que a gente almejou por muito tempo. Então, que começou o boom da situação, né? E também vale ressaltar também mais uma vez que eles almejavam também a comercialização, né, do comércio. E nesse período estava acontecendo também a queda do antigo regime, né? Na madrugada de 16 de setembro de 1810, o padre Miguel Hidalgo y Costilla ergueu sua voz na pequena cidade de Dolores e gritou: "Viva a independência! Viva a Virgem de Guadalupe! Morra o mau governo!" Era início da Revolução Mexicana pela Independência. O movimento ganhou o apoio de camponeses, indígenas e grupos marginalizados. Mais do que liberdade, eles queriam justiça social. Mas o poder reagiu com violência. Hidalgo foi executado em 1811. E seu seguidor, José Maria Morelos, assumiu a liderança, levando adiante ideias ainda mais radicais. Igualdade racial, fim da escravidão e das castas. Por isso, Morelos também foi capturado e morto em 1815. Mesmo com a repressão, o sonho não morreu. Então, eles meio que tinham esse almejo de uma revolução, né, literalmente falando, e meio que eles foram represaliados. Então, meio que a situação fugiu da situação de governo, porque eles queriam silenciar todos. Mas, mesmo assim, a população ela se juntou para que eles pudessem ser independentes, não ser mais da coroa espanhola. Bem, e vale ressaltar que Hidalgo ele tinha um grande apelo popular. Tanto que a revolta nasceu com os camponeses, com os indígenas e os pobres, os marginalizados. E, como a gente pode ressaltar também, desde o período, desde o início, ela tem um caráter social, mas não um caráter apenas político. E é exatamente o que nós reforçamos. O povo ele não queria só romper com a Espanha, ela queria justiça social. E essa é a chave para entender toda a independência mexicana como um todo. O que começa em Dolores é um movimento popular, radical e cheio de demandas sociais, alinhado com Hidalgo e depois Morelos. Mais tarde, porém, como explica o documento, a independência será concluída de outro jeito, de acordo com as elites. A resistência e a virada das elites. Depois da morte de líderes, o movimento continuou em forma de guerrilhas locais, lideradas por homens como Vicente Guerreiro. Enquanto isso, a Espanha estava enfraquecida e o curso da guerra era suspeitado. As elites crioulas começaram a mudar de ideia, temendo que uma revolta popular como a do Haiti acontecesse no México. Preferiam apoiar a independência para controlar o processo e proteger os seus privilégios. Foi nesse contexto que surgiu Agustín de Iturbide, um militar que uniu forças com o guerreiro para formar o exército de Rigaret. Resistência e a virada das elites. Depois da morte dos líderes, o movimento continuou a forma de guerrilhas locais, lideradas por homens como Vicente Guerreiro. Enquanto isso, a Espanha estava enfraquecida e o curso da guerra era insustentável. As elites crioulas começaram a mudar de ideia, temendo que uma revolta popular como a do Haiti acontecesse no México. Preferiam
apoiar a independência para controlar o processo e proteger os seus privilégios. Foi nesse contexto que surgiu Agostinho de Iturbide, um militar que uniu forças com um guerreiro para formar o exército trigarante. Com o tempo, as elites crioulas perceberam que insistir a lealdade na Espanha podia sair caro, e o fantasma da Revolução Haitiana rondava o imaginário deles. A ideia de um levante popular gigantesco, de indígenas e camponeses virando tudo do avesso, era exatamente o que eles mais temiam. Então, aos poucos, eles sacaram que seria melhor apoiar a independência, mas não por idealismo, mas para manter o controle e garantir que nada mudasse nas demais estruturas associadas. E é nesse ponto que aparece Agostinho de Iturbide, um militar realista daqueles bem aliados à coroa. Só que Iturbide era esperto. Ele viu que a Espanha estava fraca, que a guerra se arrastava e que a resistência popular, liderada por Vicente Guerreiro, não ia sumir. Ele entendeu o movimento então e virou o jogo. Procurou o Guerreiro, sentou para negociar e os dois fizeram um acordo histórico. E dessa união improvável nasceu o Exército Trigarete, que juntava antigos realistas, insurgentes debaixo de 3 grandes ideias: religião, união e independência. Foi essa aliança que mudou tudo. E a partir dali, a independência deixou de ser uma revolução popular explosiva e virou um processo conduzido de cima pelas próprias elites, do jeito que eles queriam. A grande questão, né, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma revolução burguesa, né? Mas uma revolução burguesa, às vezes a gente acaba confundindo e achando que essas revoluções, elas vão incluir também as camadas mais baixas dentro da sociedade, e não é o caso, né? Tanto que foi criado também um termo bem preconceituoso nessa época, que que eles não queriam a haitianização, né? Eles temiam muito, né, que acontecesse outras revoluções como a do Haiti. Então eles criaram até esse termo, né? Esse termo seguiu também na Revolução na Argentina, né, por San Martín. E, e eles trouxeram essa ideia também no caso da independência do México, né? Então é uma coisa bem triste a se ressaltar, essa palavra, haitianização. Em 1821, o Plano de Iguala foi proclamado. Ele defendia 3 garantias: a religião católica como oficial do Estado, a união entre todos os grupos sociais e a independência do México. Esses principais agradaram a todos: igreja, exército e elites. Logo, a independência foi consolidada pelos Tratados de Córdoba, assinados entre Iturbide e o vice-rei espanhol. No dia 27 de setembro de 1821, o exército trigarante entrou triunfalmente na cidade do México. O México era livre, mas livre para quem? Aí entra o que a gente estava abordando já, porque a independência do México, assim como quase todas as independências, elas eram de base burguesa. Então, eles não viam uma forma de governo para as classes mais rebaixadas. Então, os mestiços não eram vistos como um acordo a se pensar. Tanto é que, após a independência, a maioria das coisas que eles visavam conseguia agradar a igreja, que eram poucos, mas era o topo, o exército, que era, em sua média, a maioria dos ricos, e as elites. Então, as classes trabalhadoras, elas eram deixadas de lado. Então, é a pergunta que o nosso colega acabou de fazer. O México era livre, mas para quem? É porque o sistema de escravização continuava o mesmo, não mudou nada, mudou só para a elite. Houve essa ruptura com a coroa, porém o sistema de escravização continuou o mesmo, os pobres continuaram pobres ainda. E é o que nós vemos hoje, né? Essa pirâmide social. Mas engraçado que para as insurreições, qual é o maior número de pessoas que vai acabar ajudando nessas revoluções? São da camada mais baixa, né? Os camponeses, por exemplo, né? E vão ser os que menos vão desfrutar depois dessas independências, né? Das mudanças. É, porque tem a promessa e a ilusão de liberdade de terra para todos, porém só não passa nem palavras, né? Exatamente. Iturbide foi coroado imperador em 1822, mas o novo império durou pouco. A insatisfação cresceu. Em 1823, o regime caiu, dando lugar à República Federal de 1824, inspirada nos Estados Unidos. E mesmo com a nova Constituição, as tensões sociais e regionais continuaram. A autonomia política havia chegado, mas a igualdade social ainda não. As elites crioujas permaneceram no poder,
E o povo, os verdadeiros protagonistas da revolta, continuou à margem. Volto a dizer aquilo que nós acabamos de dizer há pouco, né? Que só a elite continuou como era mesmo, o mesmo sistema, pobre continuou pobre, mais pobre ainda, e o sistema só houve a quebra, a ruptura mesmo com a colônia. Porém, com a metrópole, né, vai dizendo. Porém, ali na colônia continua mesmo, né, na antiga colônia. Praticamente as elites elas usaram as pessoas na baixa camada da pirâmide social como ferramenta para a revolução e essas pessoas não ganharam nada em troca, continuaram na pobreza. Desculpa, amiga. Eu me lembrei de uma coisa sobre a história do México, né? Que isso meio que repassou, foi se repassando, né? Essa questão de uma camada dominar a outra camada, né? Porque antes de tudo isso, os astecas chegaram lá, dominaram várias regiões e fizeram essas regiões serem pequenas províncias, serem subservientes deles, né? Depois disso chega Hernán Cortés e domina, né, o México. E aí os astecas e todas as outras regiões são subservientes deles, né, colonizados deles. E aí depois, olha que coisa, né? A gente tem a independência, mas aí a camada mais baixa continua subserviente, né? Parece que algo não mudou, né? Exatamente. É que nem a gente fala, o rico fica mais rico, pobre mais pobre. E as promessas, né, que os crioulos meio que dava a as pessoas para conseguir fazer a revolução não foram atendidas. Que para eles, os pobres tinham que continuar pobres, você tem que trabalhar para mim e continua aí na vida. Pra gente tá bom. A gente isso não é mais colônia da Espanha, mas mesmo assim, vocês vão continuar trabalhando pra gente. Agora, no que se refere à questão da cultura e como que foi legitimado, a Igreja Católica teve papel legitimou o movimento, mas manteve sua influência sobre a educação e a cultura. Os indígenas, camponeses e mestiços que foram a base da revolta viram pouco retorno de suas lutas. Mesmo assim, a independência deixou um legado muito simbólico e poderoso, né? O Grito de Dolores ele virou um símbolo da mexicanidade. E figuras como Hidalgo e Morelos se tornaram heróis nacionais. Lembrando que quando eu passei e acabei dizendo sobre a antiga religião dos povos astecos, né? Eles tiveram que, mesmo assim, esses deuses continuam vivos na cultura mexicana, mas mesmo assim, olha como foi essa questão da influência da chegada dos espanhóis. Eles tiveram que adaptar os deuses astecas aos deuses católicos, né? Eles tiveram que acabar adaptando isso, né? Como, por exemplo, a Virgem de Guadalupe, né? Ser uma referência à Nossa Senhora. Então, mesmo assim, até na religiosidade não teve uma independência, né? Teve que ser adaptado meio que para ser aceito, né? É que nem no Brasil, né? Vamos supor que nem os africanos quando vieram para o Brasil e tiveram que, né, aceitar o cristianismo como forma de religião suprema para eles, que faziam essa associação com alguns santos deles para com os santos católicos. É triste pensar que eles tiveram que manter a cultura e a religião deles dessa forma, tendo que se moldar sobre a Igreja Católica para que eles conseguissem sequer lembrar do passado deles e das culturas passadas, né? Meio bizarro como isso acontece. Hoje em dia, né, graças, né, enfim, consegue ser mais forte essa situação, tipo, de você lembrar das culturas indígenas. Hoje em dia é muito mais forte. Antes, não tinha tantas situações que você poderia ir atrás para saber, para conhecer. Hoje a gente tem uma ampla visão, que nem no México, eles têm bastante essa cultura indígena muito forte lá. Então tem museu que é para falar sobre as divindades indígenas deles. E você vê a evolução, sim, você vê a evolução que antes não podia. Antes era muito, não, é só a Igreja Católica. E hoje, poxa vida, tem museus para contar a história dos povos que fundaram aquele país. Então você vê que com o tempo, pelo menos, eles vão meio que Recuperando. exatamente, recuperando a memória de um lugar que era deles.
Não deixa ser algo monoteísta. Exatamente. Para fechar, a gente pode lembrar que o Grito de Dolores ainda continua sendo feito, que é um rito anual, né? Feito no México pelo presidente. E ele se reúne na praça e ele dá o Grito de Dolores como símbolo da independência e da revolução. A independência do México foi um movimento híbrido. Nasceu popular e radical, mas se consolidou elitista e conservador. O país conquistou sua liberdade política, mas manteve a ordem social colonial. A elite assumiu o poder para evitar que o povo o fizesse. A pergunta que fica é: até que ponto a independência do México foi de fato libertadora? Talvez, como disse o escritor Eduardo Galeano, a liberdade veio, mas a justiça ainda está por vir. Bem, a independência do México é aquele típico caso de duas histórias dentro da mesma história. Ela começa lá embaixo, no grito do povo, camponeses, indígenas, gente cansada de exploração, levantando a bandeira da mudança. É um movimento quente, radical, cheio de esperança por justiça social. Mas, conforme a luta avança, quem assume o volante não é mais o povo, são as elites crioulas. Com o medo de que o México virasse um novo Haiti. Essas elites entram no jogo, apoiam a independência, mas só para garantir que tudo mudasse o suficiente para tirar a Espanha do caminho, sem mexer nas estruturas que favoreciam elas. Então, no fim das contas, o México conquista sua liberdade política sim. Rompe com a Espanha, vira um país independente. Mas mantém a velha ordem social de pé. A independência se realiza, mas do jeito que as elites querem. E é por isso que a gente diz que foi um movimento híbrido. Começa popular, termina conservador. Independência aconteceu antes que o povo fizesse uma revolução que mudasse tudo realmente. Literalmente, né? Porque como a maioria, né, da população era mestiça, né? Então, provavelmente, se não tivesse esse grito de independência, né? Se não tivesse a independência do México por base dos crioulos, meio que eu suponho que a população teria sim feito uma insurreição, que nem no Haiti. Porque era a maioria da população. Eles já estavam cansados do sistema colonial. Já estavam querendo romper as suas barreiras, né, as suas fronteiras com a coroa espanhola. Então, no fim, resultaria nisso. Ou era os crioulos que tomariam o poder, como foi que aconteceu, ou seriam os mestiços. Pelo menos na minha opinião. Esse foi mais um episódio de História em Movimento. Se você gostou, compartilhe e siga o podcast para continuar explorando o passado da América Latina. Até a próxima!